olhos sobre sua cabeça. Pai, muito obrigada, Senhor, por estar na tua presença. Deus querido e santo, eu te louvo, Senhor, pela tua fidelidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A Espírito Santo, eu te convido, tu tem liberdade, Senhor, através dos meus lábios, através da minha vida, para falar aquilo que o Senhor quer. Toma primazia, Espírito Santo, dos meus lábios, toma primazia do meu coração. Fala com a tua igreja, cega a mente dele, o coração deles, para que eles venham receber como uma boa semente, para que eles venham receber essa palavra, que é a palavra de confiança, é a palavra verdadeira, Senhor, é uma palavra que ela não tem sombra de variação. Pai, em nome de Jesus, em toda a potestade do ar, todo o principado, todo o peso, toda a negatividade, toda interferência do inferno, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, porque eu sei, Deus, que desde ontem há uma guerra no mundo espiritual por causa dessa ministração, mas o Senhor é um Deus que muda a história. Por isso, nesta noite, Senhor, tu tem livre acesso à minha vida para me usar como canal de bênção para a tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Timóteo, 1 Timóteo, para iniciar. Vou iniciar lendo esse capítulo e esse versículo. Amém? Deus, ele é muito bom. Está em 1 Timóteo 4:11, verso 12. Eu quero te dizer que o tópico, o capítulo, é mantendo a perspectiva através de manter a prioridade. Amém? Nós temos prioridade na nossa vida. Amém? Não é diferente para as coisas do Senhor e para a obra dele. Amém? Quando o Senhor me chamou e te chamou, é porque ele sabia que podia contar com você. Amém? E eu quero te dizer que teu pastor também, ele precisa e conta com você. Amém? Então diz a palavra do Senhor assim, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Ensina estas coisas e certifique-se de que todas as aprendam bem. Ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles no amor, na fé e na pureza. Olha bem o que o apóstolo Paulo escreveu ao Timóteo, ensinando um jovem que tinha defeitos, que tinha imperfeições, que tinha fraqueza. Amém? Ele tinha uma enfermidade, mas ele foi ensinado para dar exemplo e ser modelo, e que ele mostrasse para a igreja o que ele vivia. Eu creio que ele não chegava na igreja todo dia dizendo que estava doente. Amém? Então, se ele era exemplo e modelo e a igreja cresceu, é porque ele estava ensinando alguma coisa. Primeiro ele disse: olha, ensina estas coisas, certifique-se de que todos as aprendam bem. Amém? Então nós estamos num tópico que vai te ensinar e me ensinar como nós devemos manter dentro da obra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, como nós vamos fazer para manter em ordem o nosso chamado e completar a carreira, como o apóstolo Paulo falou, que ele completou a carreira, ele guardou a fé. Ele disse: olha, guarde a fé, siga o caminho que você ensine e viva. Significa que, se nós vamos ensinar alguma coisa, eu tenho que viver o que eu ensino. Isso. Eu tenho que viver o que eu prego. Porque eu não vou pregar cura e vou viver falando que estou doente. Amém? Então ele está dizendo: olha, ensine e ensine bem, mas viva também o que você está ensinando. Amém, igreja? E ele disse: seja modelo para que eles, no amor e na fé e na pureza. Precisamos viver no amor, na fé e com o coração puro diante de Deus. Amém? Então o exemplo é viver em amor, viver em fé e ser modelo. Sem fé, nós não conseguimos fazer nada. A fé, ela vai nos levar para um caminho de vitória. E eu digo que a graça nos leva para um caminho de excelência. Amém? E você está preparado para esse caminho de excelência que o Senhor tem para a sua vida? Amém. Você está livre para dar amém? Então, eu coloquei algo aqui que eu vou começar a ler, mantendo a perspectiva através de manter a prioridade. Nos dois capítulos
anterior, né, que pessoas já teve aqui, amém? Vocês já tiveram aqui no capítulo 4 e 3, não já? Então vocês já sabem que falou sobre ser um ministro de socorro, como vocês devem proceder, como vocês devem andar, não é verdade? Então, como eu sou pastora, eu tenho, como é que fala? Propriedade para falar de algumas coisas. Amém? Porque tem pessoas que pensam que o pastor, ele é perfeito em tudo. Mas o pastor tem imperfeição, amém? Então, a primeira coisa para servir o propósito de Deus. Diga comigo, eu fui chamado para um propósito e preciso servir esse propósito. Muito bem. E como é que você vai servir esse propósito de Deus? Com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Sem a ajuda dele você não consegue. Amém? É só com ele que nós conseguimos. E diz que para servir um propósito, eu coloquei aqui o que é o propósito. Você sabe o que é propósito? Pode responder, você sabe o que é propósito? Objetivo. Amém? O objetivo a ser alcançado. Amém? É algo que você quer realizar, quer alcançar, atingir objetivos e finalidades. Amém? E ter intenções de cumprir as finalidades. Amém? Então, respeitar o ofício pastoral, que é o próximo que está falando aqui. O que é respeitar o ofício pastoral? Ser submisso, obedecer, amém? Eu coloquei algumas coisas aqui. Ofício pastoral, apreço, consideração, convivência saudável e agradável com seu pastor. Independente de como ele seja, como ele é. Porque ele não é perfeito, ele tem imperfeição, ele tem falha, ele está caminhando para a perfeição igual eu e você. Nós estamos caminhando para o mesmo caminho. Não precisa competir, não precisa correr atrás, amém? Precisamos cumprir o propósito que é a obra de Deus. Personalidade é a identidade. Eu estou falando, classificando o que é para depois a gente começar, amém? Personalidade é a sua identidade em relação ao que os outros pensam a seu respeito, mas que muitas vezes não representa o que você é, aquilo que você vê na outra pessoa, ou eles veem em você, um modo de pensar, ou de sentir, ou de agir. Diga comigo, cada um é único. Cada um tem pensamentos, atitudes e age de maneiras diferentes. Nós não podemos exigir da Graciete o que eu faço. Eu não posso exigir que ela tenha a fé do tamanho da minha. Eu antigamente, antes de entender muitas coisas, eu queria que as pessoas fossem igual a mim. E depois eu comecei a amadurecer e comecei a entender que ninguém é igual a ninguém. E que nós precisamos respeitar as diferenças e caminhar junto para o mesmo propósito. Ninguém está aqui querendo, correr para um propósito diferente. Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Não precisa de competição, não precisa correr na frente. Você pode até correr na frente para fazer o melhor, mas sem competir. Se o irmão não pode, você vai e faz. Você não precisa esperar ele para fazer. Líder, sabe? Líder tem liderados. Tem líder que não consegue alcançar pessoas para liderar, porque ele é muito ruim de líder. Amém? Líder sem pessoas para liderar não é líder. Amém? Líder tem que ter simpatia. Líder tem que ser agradável. Líder tem que saber lidar com a diferença. Líder tem que saber viver com todo tipo de pessoa. Um bom líder vive com todo tipo de pessoa, independente do que ela seja, independente do que ela é, independente do financeiro, de quanto ela ganha. Amém? Do mesmo jeito que nós deixamos um mendigo
Ele dá atenção, Ele está perto. Amém? Então eu coloquei outra coisa aqui. Nós pensamos, cada um pensa de uma maneira diferente, porque você é único, eu sou única. Amém? Amém. Deus fez cada um único. Deus não fez imitação. Amém? Tanto que Ele disse que nos chamou, nos escolheu, nos deu nome e sobrenome. Cada um único. Ninguém aqui é igual a ninguém. Às vezes se parece um pouco com semelhança, porque nós parecemos com Cristo, então por isso nós temos essa semelhança tão parecida. Eu estava esses dias observando isso e disse, meu Deus, é verdade. Tu diz que é o nosso Pai que nós parecemos contigo. Temos semelhança, né? E imagem sua. Então por isso que muitas vezes a gente se bate com algumas pessoas na rua e diz, nossa, parece com fulano. Claro, você é filho do mesmo Pai. Tem que ter semelhança, amém? Amém. Glória a Deus. Você vai entender? Então, em Filipenses 1, verso 16 diz: estamos em progresso, em processo de transformação. Diga, eu estou. Eu estou em processo de transformação. Sendo tratado por Deus em algumas áreas em nossas vidas, para ser aperfeiçoado até a volta de Jesus, devemos ter paciência com nós mesmos, com os nossos irmãos, pois estamos em hora. Deixa eu te falar, aqui não é Filipenses, amém? Filipenses eu vou ler, isso aqui foi o Senhor que me deu e eu estou lendo, então eu vou ler de novo, amém? Filipenses 1,16 e depois. Vamos ler de novo. Tablet é uma benção, né? Subiu tudo aqui. Estamos em processo de transformação, sendo tratado por Deus em algumas áreas. Diga comigo, eu estou sendo tratado naquela área que eu mais preciso para completar o meu chamado, aquilo que Deus me confiou a fazer. Tem áreas da nossa vida que precisa ser tratada para que a gente faça bem feito o trabalho da obra de Deus. Porque tem pessoas que vivem ainda com probleminhas, picuinhas, sabe? E que a obra fica atrapalhada, a obra para. Porque se a igreja tiver líderes e liderados doentes, infeccionados, contaminados por ciúme, por inveja, a obra não cresce, arabaixa, me rasta. Amém. Amém? A obra não cresce. Isso veio aqui, não está escrito, amém? O Espírito falou comigo agora. Então, no capítulo 1 de Filipenses, verso 6 diz, confira para mim se é verso 6 e 16, eu não sei se eu botei um aqui, deixa eu olhar lá na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Você é livre. Amém. Aleluia. Amém? Deus é bom. Muito bom. Aleluia. Precisamos a cada dia fazer a obra dele com amor. Amém? Para que venha a ser cumprido o propósito dele aos 6 meses. Eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês e em mim, continuará ajudando-os a crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. Olha bem, se o próprio Senhor diz que a obra dele vai ser completada quando naquele grande dia ele voltar, significa que nós estamos caminhando para a perfeição e que ninguém aqui pode dizer que é melhor do que ninguém, porque cada um aqui está cumprindo um propósito e um chamado de acordo com as suas limitações. Amém? Ninguém aqui pode dizer que está sendo tirado mais ou puxado mais, porque Deus ele dá aquilo conforme você vai aguentar fazer. Então você está no lugar certo, no chamado certo, para fazer a coisa certa. Amém? Então, ele só tem a certeza de que a obra que Deus começou em você vai terminar e vai aperfeiçoar até a volta de Cristo. Significa que até Cristo voltar, nós estamos caminhando para a perfeição, estamos sendo tratados, transformados, mudados. Amém? Amém. Estamos tomando cada dia um alimento sólido que é a palavra de Deus para caminhar. Amém, igreja? Amém. E aí, eu vou falar sobre qual a sua perspectiva na obra de Deus. O que você pensa? Qual a sua perspectiva na obra de Deus, igreja? Qual a sua perspectiva, Leide?
Maria Miguel? Crescer mais e mais. Crescer, Avançar. avançar. Qual a sua perspectiva? É crescimento? É parar? É ajudar o pastor? Ou atrapalhar o pastor? Ou a liderança? Fazer que nem aquela pregadora que disse: "Poder é difícil da glória." Olha bem, a perspectiva nossa é crescer, cumprir o propósito, cumprindo o chamado. Sim. Amém? Amém. E qual é essa perspectiva? É estar dentro da igreja competindo no microfone? Não. A nossa perspectiva de crescimento é trazer alma para Jesus, é crescer o reino do céu. Não é crescer só aqui na terra, não é crescer o reino do céu, levando almas para Jesus. Isso que Ele nos chamou, o propósito dele para nós aqui na terra é povoar o céu e saquear o inferno. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Timóteo, ele foi escolhido para cuidar de igrejas. Um jovem que tinha suas limitações. Eu vejo tanta gente botando tanta dificuldade em fazer a obra de Deus, que eu preguei essa semana na igreja Caminho das Árvores, lá do Savoeiro, e eu estava ministrando sobre o bem-aventurado. E eu disse: gente, bem-aventurado é ser feliz. E ser feliz em todas as circunstâncias. Bem-aventurado, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Eu preguei sobre os pacificadores. E o que é pacificador? Eu estou dentro do livro, mesmo saindo, não estou falando de líder, de obra e de chamado. Para você cumprir o seu chamado, você tem que ser um pacificador dentro da obra de Deus. Você tem que promover a paz, promover a harmonia. Porque uma igreja que não tem paz, ela não tem harmonia, ela não cresce e ela é destruída. Mas quando você tem paz, você é um pacificador e você vê uma equipe que está com problema, em vez de você piorar o problema, você vai lá e arruma. Você vai lá e ajuda a arrumar. Ah, porque fulano é da equipe tal, nem me meto. Não, se mete sim. A obra você não está fazendo nem para ele, nem para o pastor só. Você está fazendo para Deus. É para ele. Então você vai ter que fazer bem feito. Se tem problema, chama. Sabe? Todo mês eu tenho uma reunião na minha igreja com meus obreiros, com meus liderados, e eu faço um ciclo e ponho todo mundo sentado. E ontem foi o dia da gente pegar os líderes e pegar os obreiros e perguntar: o que você acha desse líder? Como é o trabalho dele? Como ele está agindo? Você está gostando? Tem alguma coisa que você quer que conserte? Eu estou pregando, gente, eu tenho livre liberdade para falar aqui, porque eu sou pastora, eu estou falando para líderes, amém? E para alguns pastores futuros, eu não sei se tem pastor aqui no nosso meio. Mas eu quero dizer que quando a gente tem algum problema, a gente tem que resolver logo. Porque se não resolver, o problema cresce. E ali, eu coloquei pontos que precisavam ser mudados. E ali todo mundo falou de cada líder. E chegou a minha vez. Sabe que teve um momento na minha vida na igreja que nesse ciclo eu saí chorando? E eu não tenho problema para dizer isso. Porque eu não sou imperfeita. Eu estou chegando à perfeição. Naquele grande dia. E meus obreiros falaram: pastora, a senhora está perguntando e a gente vai dizer. Sim, filhos, eu quero que vocês digam o que está precisando mudar na sua pastora para você ser mais feliz. O que está precisando ser mudado no liderado para você ser mais feliz? E eles me disseram. E eu disse: é verdade, eu preciso mudar isso. E ontem, para a glória de Deus, foi diferente da outra vez. Ontem eu chorei de alegria. Sabe? Porque todos os meus liderados diziam que não tinha palavras para, sabe, decifrar o que é a pastora deles hoje. Que não tinha como, sabe? Aleluia! Porque eu era um exemplo de vida, um exemplo de líder. Eu era uma mãe para eles, porque eu dou amor para eles. Tudo que eles aprenderam foi através da minha vida. E que realmente, de um ano para cá, eles têm trabalhado com muita alegria e muita felicidade. Então, muitas vezes, os líderes, eles é preciso chamar os liderados e ver o que
Timóteo era exemplo. Então, qual a perspectiva na obra de Deus? Crescer, ajudar a progredir no chamado, ou você quer estacionar e parar? Eu vou dizer por quê. Você quer estacionar e parar por causa da competição, divisões, sentimentalismo? Todos estamos no mesmo propósito: crescer a obra que foi confiado a nós. Deus conta comigo e conta com você. O meu pastor e o seu pastor conta também, porque eu sendo pastor, eu também tenho um pastor, amém? Que eu converso às vezes com ele, que é a pastora Jane. Amém? Então, olha bem, Deus ele conta com você. O pastor também conta em muitas áreas. Eu não estou dizendo que vocês não fazem, amém? Mas tem muita gente que faz porque tem que fazer por obrigação, não é motivação do coração. Amor é decisão, você decide amar. Sabe o que é decidir amar? Você decide amar um mendigo. É decisão, amor é decisão. Então você decide fazer a obra com amor ou fazer por obrigação. Se for por amor, vai ser bem feito. Se for por obrigação, pode ter certeza que não vai dar certo. Amém, igreja? Servir. Eu vou ler aqui. Aprender, respeitar o ofício pastoral e aprender a trabalhar com a personalidade do pastor. Aqui entra aquele ponto que eu falei para vocês em relação ao que estava acontecendo. Amém? Há uns 2 anos atrás, que no início era maravilhoso, no início era tremendo, e de repente a fadiga, as cobranças, o peso, o fardo começou a cansar, sabe? E tem momento que você tem os seus problemas. Diga comigo: pastor, tem problema. Pastor, tem sentimento. Pastor, tem privacidade. Pessoas confundem as coisas. Precisamos aprender a separar as coisas. Amém? Respeitar o ofício do pastor. Ele é pastor, ele faz aquilo que Deus chamou ele para fazer. Se ele tiver de exortar, ele exorta. Se ele tiver de chamar para conversar e consertar e botar em disciplina, ele vai chamar e vai fazer. É como ontem eu estava falando com meus liderados. Aquele tempo foi o momento de agir daquela maneira. Porque se eu não agisse daquela maneira, eles não tinham aprendido para ser o que eles é hoje. Vocês precisaram passar por algumas situações para ser o que vocês é hoje. E muitas vezes a gente não entende o ofício do pastor e critica, acha que é ruim. Eu não estou dizendo que é o caso da pastora, amém? Que eu conheço a pastora e ela é uma bênção, foi uma bênção na minha vida. Mas existe pastores e pastores, amém? Então, houve um momento na minha vida, pastoreando as minhas ovelhas, que deixei a desejar em alguns momentos. Mas quando eu vi que a minha igreja estava um pouco triste em relação a isso, que meus obreiros estavam um pouco tristes em relação a isso, eu fui consertar os pontos que estavam errados. Mas nunca deixaram de respeitar o meu ofício. Bater continência, amém? É como meus liderados falam: bate continência para mim. E hoje eles batem com alegria. Amém? É estar submisso à autoridade do seu pastor, à autoridade dos líderes, porque tem líderes aqui que lideram grupos, departamentos, amém? Para você viver bem, a obra crescer, tem que haver respeito, tem que haver, sabe, separar as coisas, não confundir a amizade com o trabalho da igreja. Porque muitas vezes as pessoas elas atrapalham as coisas, eles confundem as coisas. Daqui a pouco está tratando o pastor como se fosse aquele amigo íntimo de chamar por nome, de brincar de alguma forma. Não é assim. Isso não quer dizer que o pastor não seja amigo, amém? Mas precisamos saber separar as coisas. É pastor, é líder, tem que ter o devido respeito. Respeitando, sabe, suas etapas. Todo mundo aqui tem etapa na sua vida, amém? Tem momentos que nós vamos ter um momento na nossa vida que nós vamos passar momentos chateados.
E a pessoa tem que respeitar aquele momento do pastor que está chateado ou triste. Você não sabe o que está passando, ele não tem obrigação de te dizer. Amém? Geralmente a ovelha fala porque quer um conselho, mas o pastor ele não tem a obrigação de dizer porque ele está assim, e muitas vezes os liderados não entendem. Aí quer porque quer que o pastor esteja rindo toda hora, que o pastor esteja com atenção toda hora, e muitas vezes o pastor está passando um momento difícil, que está precisando do seu abraço. Eu passei os dias aí num tempo difícil. Eu nunca deixo de rir, que vocês sabem que eu até prego, dou risada, amém? Mas nem todo mundo é igual a mim, cada um é único. Eu tenho dor de barriga dando risada. Amém, igreja? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então precisamos aprender a respeitar, né, o ofício do pastor e respeitar o que ele é. Servir é fazer bem feito. Servir ao seu pastor é fazer bem feito. Servir ao seu liderado é fazer bem feito. Servir ao Senhor Deus é fazer bem feito. Servir na sua casa, aos seus pais, é fazer bem feito. Servir ao seu amigo é fazer bem feito. Servir ao seu vizinho é fazer bem feito. Não é para fazer de qualquer jeito. Nós somos diferentes. Amém? Então, servir é fazer bem feito. Cada um tem o seu estilo e pensamento. Deus nos fez único para completar o corpo. Já pensou se todo mundo fosse igual? Ia ser um negócio sério. Todo mundo rindo aqui e tirando selfie. Deu para entender? Nós precisamos respeitar limites. Amém?